Eu gostava nesta manhã falar-vos de uma pessoa, de um jovem, que eu não está ali o nome dele, que é para ver se vocês sabem responder a isto. Então, há um jovem na Palavra de Deus que, certa vez, vendo-se numa situação de grande aperto, só aqui, encontrando-se numa situação de grande aperto, largou o lençol que conquistava e fugiu nu. De quem se trata? Rapidamente, tem pouco tempo. Pensei rápido. Marcos. Não era para responder. O que é que achava que era, assim, logo à primeira vista, sem pensar muito? Quem é que também teve que fugir no... Não fugiu? José, exatamente. Só que o Carlos estragou-me a brincadeira, depois eu ia repreender-vos. Já não chegou... Vamos passar à frente. Já não chegou as acusações falsas da mulher de Potífar. Vocês ainda estão a pôr mais em cima disso. Não, de facto não é José. Ele fugiu, não creio que tenha fugido nu. Não sabem como é que eram as roupas na altura, mas além do vestido que ele tinha, certamente teria outras roupas por baixo. Ele não fugiu nu. Fugiu... não é José, é de facto João Marcos, que nós lemos sobre ele em Marcos 14, 51, 52. Vamos ler rapidamente esta passagem. Assim, a Bíblia não diz que Marcos fez isto e fez aquilo, não diz quem era, mas é daquelas passagens que eu muitas vezes me intrigava. Mas porquê é que isto está na Bíblia? Há coisas que nós... Claro que há passagens que muitos gostavam que não estivessem na Bíblia, não é? Passagens que falam de pecado, de certas práticas que Deus condena, de condenação. Muita gente gostava que não estivesse na Bíblia. Mas há outras passagens que nós pensamos, mas isto, o que é que está aqui a fazer? Ao estudar esta personagem, eu cheguei a uma conclusão que estou a partilhar convosco, que talvez ajude, talvez seja uma das razões pelas quais ela está na Bíblia. O Senhor foi preso, não é? E lemos assim, então, no versículo 50. E então, deixando, todos fugiram. E um certo mancebo o seguia, envolto num lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. O pessoal lê isto, pensa. É daquelas passagens que não... A Bíblia passava bem sem estar lá. Mas o Senhor pôs isto lá por alguma razão. E sabe uma coisa? Queremos que foi Marcos quem escreveu o Evangelho segundo Marcos. Não diz lá no início, Marcos escreveu, nem Lucas, nem Mateus, nem João, nenhum deles diz. Mas é comumente aceite e eu não sei dizer o porquê, não sei, talvez o Carlos ou outro irmão saiba explicar, mas acho que é muito tradição. E isto aqui também é capaz de ajudar. Mas sendo eu, de facto, quem escreveu, reparem que há aqui um pormenor muito interessante, que é, ele relata algo super embaraçoso sobre ele. Quem é que, se fosse a escrever uma história onde ele entra, escreveria provavelmente o episódio mais caricato, mais ridículo em que se viu envolvido? Claro, tratava de tirar aquilo, ou se calhar embelezava a história, dizia eu fui, e se calhar até escrevia que foi ele que... Eu não sei se nesta passagem Pedro puxa acho que não é nesta, mas se calhar dizia que ele puxou de uma espada e tentou defender o Senhor. Não, ele escreve uma coisa mais embaraçosa, porque uma pessoa ver-se nua é uma coisa, em público, é uma coisa super embaraçosa, não é? Mas vamos ver então alguma coisa sobre... mas a Bíblia relata coisas embaraçosas. Como quem é que escreveu as falhas de Moisés que estão narradas, particularmente aquela dele batendo na rocha? Quem é que escreveu? Foi ele. Ele podia não ter escrito aquilo. Para que é que foi escrever? Eu já vos falei, numa das últimas vezes que estive aqui convosco, falei-vos de Trófimo. Porquê é que Paulo escreve aquela passagem que diz deixei Trófimo doente em Mileto? Porquê é que ele escreveu doente? Não precisava ter escrito doente, até ficava mais bem visto. Olha, o Trófimo não teve, apesar de ser mais novo do que eu, não teve pedalada para me acompanhar. Não, deixou doente, olha, já não consigo curar. Mas a palavra de Deus também destaca-se também por isto. Escreve os episódios mais negros dos seus maiores heróis. Porquê é que está a história de David com Batseba na Bíblia? Entre outras que podemos relatar.
Porque é que, por exemplo, está também aquele momento de uma certa dúvida de João Batista, será que é ele, será que não é? Mas relata. Vamos então avançar, vamos ver quem é João Marcos. João Marcos teve um grande privilégio que nós, que somos do Senhor, aqueles que são do Senhor, devem atentar bem. Podes avançar, por favor. Em Atos 12:12, nós vemos que ele é filho de Maria. Filho de Maria. E nós lemos aqui em Atos 12:12 que quando Pedro foi morto, Tiago foi morto à espada e Pedro foi preso. Porque o Herodes tinha um certo apreço em cortar a cabeça a seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então lemos logo no início do capítulo 12 que ele matou à espada Tiago. E depois Pedro foi preso e foi solto. E por onde é que ele foi? Foi para casa, versículo 12, depois do anjo que os livrou, o deixar, ele diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olhem só o privilégio deste rapaz. Nasceu num lar onde havia o temor de Deus, havia a comunhão dos crentes, havia oração, mesmo em tempos de perseguição. Imaginem o privilégio deste rapaz. Claro que não é grande privilégio, se calhar alguns podem pensar, viver num sítio onde ser perseguido por causa de ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. Mas, em termos espirituais, isto foi marcante para ele. Ele nasceu, pode-se dizer, num berço de ouro. Alguns pais procuram dar o melhor aos seus filhos. A melhor educação, fazem um sacrifício enorme para os colocar nos melhores colégios, para lhes proporcionar a melhor educação, põe-nos a aprender um instrumento, ou xadrez, ou qualquer coisa assim que vá ser decisivo, ou mandarim também, ou qualquer coisa que veja, olha, isto vai ser importante para o futuro do meu filho. E alguns até os põem nas juventudes partidárias. Isso é que vai ser importante mesmo, como nós temos visto nos últimos tempos. Quem está lá está muito bem encaminhado, não é? Mas eu costumava dizer aos meus pais, ou seja, em vez de me ajudar a me pagarem o curso superior, eu era ter metido numa JS ou numa JST, mas era claro que não, era brincar. Mas proporcionar o melhor. E nós, que somos do Senhor, temos o melhor que podemos dar aos nossos filhos. Desde a tua meninice, sabes, as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação. E quem tem filhos, quem é do Senhor e tem filhos, tem este privilégio, esta responsabilidade de passar aos seus filhos o conhecimento da Palavra de Deus. Lhes proporcionar isto. Um lar onde há temor de Deus, onde a comunhão dos crentes e a oração são privilegiados. E nós não estamos em termos de perseguição. Mas eu vejo tantos. E vocês também, provavelmente, os mais velhos já viram ao longo das décadas quantos jovens casam na igreja com crentes. Achamos nós, e não temos estar a pôr isso em causa, pessoas que se identificam com o Senhor Jesus Cristo, casam e depois os seus filhos não beneficiam disto que vai ser o mais importante para as suas vidas. Mais importante do que qualquer outra coisa. E vejo, infelizmente, muitos casais com filhos a valorizar tudo, menos a Palavra de Deus. E depois é uma tragédia. Depois podem até ser muito bem sucedidos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, mas não tem isto que é o mais importante. Mais outro privilégio que ele tinha, sobrinho de Barnabé. Nós lemos isso em Colossenses 4:10, que Marcos, o sobrinho de Barnabé. E depois ainda vamos ver esta passagem mais tarde. É muito importante nós termos referências, e certamente este jovem Marcos tinha o seu tio como uma referência, uma pessoa, um homem íntegro, um homem que era muito amado e muito respeitado pelos crentes, como nós vamos ter a oportunidade de ver daqui a pouco. Termos e sermos também. Também podemos ter referências para outros. Podes avançar. No entanto, a conversão, a fé e as convicções são pessoais e não se passa de um para o outro.
Não são o resultado de herdar ou copiar. Isso é que é terrível. Alguém tentar copiar o que outros fazem, o que ele faz assim, eu vou fazer igual. E por falar em Barnabé, nós temos uma situação assim. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, até gostaria de vos falar dele, porque a história dele tem bastantes pontos de contacto com a história de João Marcos. Houve uma situação em que Barnabé fez uma coisa e depois houve outras pessoas que quiseram fazer o mesmo. Não é? Quiseram copiar. Quem foram? Ananias e Safira. Ananias e Safira. Só que não foi com o mesmo coração. Foi só copiar. E quem via de fora parecia a mesma coisa. Mas não era. Ou seja, as convicções, a fé e a conversão não é algo que se passe, que se copie. Mas este jovem, ele tinha muita vontade. Mas tinha pouca maturidade. E naquela passagem que nós vimos há bocadinho, para além de mostrar um episódio embaraçoso da sua vida, nós também vemos aqui que ele foi sem preparação física. Ninguém vai para uma situação onde possa ter de lutar, possa ter de correr, possa ter de fazer o que quer que seja, com um lençol à volta do corpo. Alguém deve ter ouvido dizer que havia algum problema com o Senhor Jesus Cristo e com os discípulos no jardim de Getsemane, e foi para lá. Nem se vestiu em condições, se calhar nem se calçou, nem nada. Foi como calhou. E ele quis ver o que se passava, quis seguir o Senhor Jesus Cristo à sua prisão, mas não estava minimamente preparado. E isto é marcante na sua experiência. Ele, mais tarde, podemos ver, vamos agora avançar para Atos 11, em que ele, sem preparação nenhuma, com muita vontade, ele aqui tinha vontade de fazer alguma coisa, só que não estava preparado. E Atos 11:30, ele começou a acompanhar Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, nós lemos em Atos 11:30. Não vou estar agora a ver tudo. Vocês sabem que Paulo foi perseguidor da igreja, depois apareceu Barnabé em cena e ajudou a que Paulo fosse aceito pelos crentes, porque ninguém queria juntar-se a ele. Ele foi muito importante na reabilitação, por assim dizer, de Paulo. Com eles, 11:30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E depois tem aqui um parênteses, desde o versículo 1 do capítulo 12 até ao versículo 24, é um parênteses. Se vocês tirarem, claro que esta passagem é importante, mas se tirarem este parênteses, do versículo 11:30, capítulo 11, versículo 30, passarmos logo para 12:25, é a continuação da história. Ok? Então, versículo 25 do capítulo 12. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Marcos passou a acompanhá-los nas suas viagens. E depois, nós não vamos estar agora a ler a passagem toda, mas certamente sabem que estavam na igreja em Antioquia, e o Espírito Santo diz no versículo 2: apartei-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E reparem que aparece ali no versículo 5: e tinham também João como cooperador. Atenção, o Espírito Santo não separou sim, está bom. Pode ver. Não separou Marcos. Mas Marcos quis ir. Se calhar o tio gostava de acompanhar o tio. Tinha o tio como uma referência, como já vos falei, e queria acompanhar o tio, ouvia falar daquelas experiências extraordinárias de pregação da palavra, de curas, de conversões. Ele queria também ir, mas não ia preparado. Porque reparem no seguinte: ainda antes que chegassem os grandes perigos que lemos em Atos 13, em Atos 14, quando Paulo foi apedrejado e deixado, só pararam de lhe atirar pedras porque pensavam que ele estava morto. Ainda antes que isso acontecesse, antes que acontecessem situações bem complicadas, Marcos, o que é que faz? Versículo 13 do capítulo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge de Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém.
Eu não sei se ele terá tido ali alguma má experiência. Será que, se calhar, não sei que achou bem com Paulo, estava bem com o tio, mas Paulo tinha um feitio que a gente sabe mais ou menos. Não era fácil de lidar com ele. Era preciso uma grande dimensão espiritual para aguentar certas coisas que ele dizia. Foi o caso de Barnabé e também de Pedro, numa outra situação que eles tiveram, que só homens com uma grande maturidade espiritual é que conseguem dar a volta por cima depois de ter choques com Paulo. Então, não sei ao certo o que é que terá levado: saudades de casa, falta de preparação, certamente. Era um jovem imaturo, quis ir conhecer o mundo, mas isto é bonito, mas é mais confortável estar em casa com a mamã. E então deixaram mal Paulo. Porque reparem, naquela situação onde eles foram apanhados por aquela multidão que inicialmente queria, em Atos 14, queria adorá-los porque diziam que eram deuses e depois queria matá-los, podia ter um elemento adicional que não se envolvesse na confusão, podia ajudá-los de alguma maneira, pedir ajuda ou interceder por eles, o que quer que fosse. Nós vemos isso acontecer mais tarde, quando Paulo e Silas foram presos. Timóteo não foi preso e Timóteo andava com eles. E penso que Lucas também. Ou seja, às vezes conseguiam os detratores da pregação do Evangelho, conseguiam deitar a mão a alguns, mas outros podiam escapar-se e arranjar ajuda. Ali eles não tinham ninguém, não tinham um ajudante, alguém que conseguisse fazer alguma coisa por eles. Ficaram mesmo completamente desamparados. Avançando, mais tarde, depois desta primeira viagem missionária, em que eles foram ali pela zona da Turquia a pregar o Evangelho, há o chamado Concílio de Jerusalém. E porquê? Porque havia pessoas que, depois de Paulo pregar o Evangelho da graça, vinham atrás a dizer: não, vocês precisam de circuncidar, precisam de guardar a lei, porque isso não chega, isso não é assim tão fácil quanto isso, vocês precisam disto e disto. Então, Paulo foi a Jerusalém para pôr as coisas em pratos limpos, por assim dizer. E depois disso, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar às terras por onde andámos a pregar o Evangelho inicialmente. Porque já vimos que isto está a ser minado. O nosso trabalho está a ser minado. Portanto, vamos ver. Vamos ver como é que as coisas estão. Pôr as coisas em ordem. As coisas que ainda restam. Como Paulo, mais tarde, encomendou essa tarefa a Tito. E o que é que Barnabé sugere? Vamos levar o Marcos. Vamos levar o Marcos, não é? E o que é que Paulo diz? Mas a Paulo parecia razoável que não levassem consigo aquele que desde Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Não quis levar. E foi uma contenda tal que se apartaram e, creio eu, nunca mais se voltaram a encontrar. Nunca mais se voltaram a encontrar, muito provavelmente nunca se encontraram fisicamente. Mas eu creio que de alguma forma comunicaram e já vamos ver isso depois. Às vezes a gente pode pensar assim: mas havia necessidade. Que pena. Que pena que uma discussão tal, contenda tal, e faço ideia, quem assistiu àquilo não deve ter sido bonito, mas é assim, é possível. Quem é que teria razão? Já vamos ver. Paulo apontou a atitude irresponsável de Marcos no passado. E não sabemos, nada é dito sobre Paulo saber que Marcos teria mudado. Ou até nem sabemos se Marcos de facto tinha mudado. Paulo também não tinha, como já vos disse, não tinha um feitio assim muito fácil, mas Barnabé era diferente de Paulo. Paulo era assim talvez mais duro, mas Barnabé, qual era o cognome dele? Foi cognominado pelos discípulos como? Era o Filho da Consolação, porque levou muito dinheiro, não foi? não foi só por isso. Também naquele momento, o que os crentes precisavam era de dinheiro. E era uma forma de consolar. Mas por outras atitudes dele, percebemos que não era só pelo dinheiro. Ele desejava a recuperação de João Marcos. Ele amava-o enquanto tio. E sabe uma coisa? Ele, se calhar, Barnabé, vinha em Marcos o filho que ele nunca teve.
porque há outra passagem que não vamos ver agora, poderemos ver noutra altura, se eu vos falar aqui de Barnabé. Barnabé não chegou a casar. Barnabé foi como Paulo. Paulo a dada altura diz: mas só eu e Barnabé que não podemos casar. E Barnabé não terá tido filhos, e via em João Marcos alguém que gostava de discipular, gostava de treinar na obra de Deus, e queria dar-lhe uma segunda oportunidade. E talvez visse nele já algumas das características que o tornariam útil para o ministério, que nós vamos ver daqui a um bocadinho. E possivelmente, isto é um bocadinho complicado, mas talvez os laços familiares o levassem a ser mais condescendente com o sobrinho do que se calhar seria com o outro. Isto é um perigo que todos nós, que temos familiares, particularmente mais jovens, sermos mais tolerantes com algumas coisas, com os nossos filhos ou com os nossos sobrinhos. É complicado. E é possível dois homens de Deus discordarem de coisas que não são essenciais. Se Barnabé dissesse: olha, a circuncisão é necessária para a salvação, e Paulo dissesse que não, aí não podia haver qualquer tipo de cooperação. Um que diz que a circuncisão é necessária para a salvação e outro que diz que não, não há aqui concórdia possível. É mesmo, um deles tem que estar necessariamente errado, não é? Apesar de nós hoje em dia vermos alguns que dizem que o batismo é necessário para a salvação e outro que não é necessário para a salvação, e dão-se bem. O que interessa é batizar. Agora os que não batizam é que levam. O Carlos já me viu a ter discussões por causa disso, que é triste. Adiante. Sobre coisas que não são essenciais, podemos discordar. E aqui eles discordavam de quê? Marcos está preparado? Marcos não está preparado. Marcos falhou e eu não lhe quero dar uma segunda oportunidade. Marcos falhou, mas eu acho que ele pode ser útil. Mas vamos ver o que aconteceu. Barnabé e Marcos partiram para Chipre. Foram para as praias paradisíacas daquela zona? Não, certamente que não. Mas sabe uma coisa interessante? Se a Bíblia não tivesse as epístolas de Paulo, as epístolas, não vou dizer só de Paulo, mas as epístolas, nós pensaríamos: olha, acabou-se. Estes dois não deram mais nada. Porque nunca mais aparecem no livro de Atos. Nem Barnabé nem Marcos. Mas aparecem depois nas epístolas de Paulo. Foram certamente pregar o Evangelho e já vos digo o que é que eu acho que aconteceu. Não é só adivinhar, porque já vão perceber. E Paulo foi para a segunda viagem missionária com Silas, levou Silas. Com a aprovação dos irmãos, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Barnabé não teve este selo de aprovação, por assim dizer. Pelo menos que nós possamos ler. Assim, uma situação aparentemente negativa, e teve o seu lado negativo, porque Paulo e Barnabé nunca mais tiveram aquela relação próxima que tiveram, em que andaram lado a lado. Eu posso imaginar Barnabé: Paulo, então eu estive contigo nos momentos mais complicados das nossas vidas, eu estive ao teu lado, e tu agora fazes-me isto. Não cedes. É complicado. E Barnabé engoliu isto. Engoliu, e não só. Já vamos ver o que é que ele fez mais. Assim, o Evangelho, de uma coisa má, surgiu o quê? O Evangelho foi por dois caminhos diferentes. Em vez de ser só Paulo e Barnabé, foi Paulo e Silas e Barnabé e Marcos. E mais quem? Com Paulo e Silas? Timóteo, exatamente. Isto está mais à frente. Podes avançar até ao fim deste slide. Desta parte. Se Paulo não tivesse levado João Marcos, sabem quem é que não teríamos? Não dá para ver aqui. Mas não teríamos Timóteo. Provavelmente Timóteo nem apareceria na palavra de Deus. Deus tem os seus propósitos para tudo. Marcos precisava de levar esta nega de Paulo. Porque quando alguém falha, a pior coisa que se pode fazer é trazê-lo novamente sem haver um mínimo esclarecimento sobre o que se passou. Sem haver um mínimo de: olha, eu falhei. Eu deixei-vos mal. Certamente que houve esta conversa, mais tarde. Eu não posso imaginar, não consigo imaginar Paulo, porque vamos ver que mais tarde Marcos voltou a cooperar com Paulo. Eu não consigo imaginar Marcos a cooperar com Paulo sem primeiro haver ali uma conversa muito séria entre homens.
Não é entre um homem e um garoto, como ele era antes, mas entre dois homens. E Marcos, de facto, admitir, olha, eu deixei-vos mal. E se calhar até disse, olha, obrigado por aquela nega. Foi importante ser afligido para que conhecesse a tua lei. Não é? É preciso às vezes passarmos por situações difíceis em que alguém nos põe, nos atira à cara. Também é preciso ter algum tato para este tipo de coisas, não é? Mas alguém nos faz ver que falhamos para nós podermos melhorar. Se for só, está tudo bem, anda, as pessoas vão percebendo, olha, eu posso falhar, desaparecer para uns tempos, voltar e está tudo bem. Isto não pode ser assim. Não pode. Também não é, olha, show, lá fora, não voltes mais. Também não pode ser isso. Então ele precisava da nega de Paulo, mas também precisava do encorajamento do tio. E eu posso imaginar. Pode avançar. Eu posso imaginar o que é que aconteceu naquela viagem. Nós já tinha dito isto, se não tivéssemos as epístolas de Paulo, pensávamos que João Marcos foi um flop, foi um falhanço, foi um erro de casting do tio, porque o tio gostava tanto do sobrinho que quis levar e afinal o filho não deu, o sobrinho não deu nada. É quase como aqueles jogadores de futebol que são muito bons, depois têm um filho e querem muito pô-los a jogar no clube onde jogaram e depois os filhos não dão nada e depois até é penoso ver aquilo, não é? Mas não foi, porque João Marcos acompanhou Barnabé na pregação do Evangelho de Chipre. E Barnabé era um verdadeiro homem de Deus, ferido no seu orgulho. O que é que ele foi humilde e conseguiu falar a Marcos de uma forma positiva acerca de Paulo. Provavelmente a dizer, olha, ele de facto tem alguma razão. Ele não sabe que tu até já melhoraste em alguns aspectos, já estás mais maduro, mas ele tem razão, tu falhaste. E eu posso me imaginar, não sei o que é que cada um faria. Se eu me visse numa situação destas, eu sei que é muito mau o que eu vou dizer, mas eu se calhar ia a viagem toda a dar porrada em Paulo, a falar mal de Paulo a Marcos. Porque eu estaria profundamente magoado com Paulo. O que é natural no ser humano, mas não é espiritual, não é? Era Barnabé ir encher os ouvidos de Marcos com coisas negativas acerca de Paulo. Porquê é que eu digo isto? Que ele foi a falar de uma forma positiva acerca de Paulo. Só desta forma é que Marcos poderia, um dia mais tarde, cooperar com Paulo. Só desta maneira. Não vejo outra maneira. E mais tarde terá recomendado João Marcos a Paulo. Porque naquela passagem que eu vos falei de Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já vos falei, dá-lhe a entender que Paulo fala de Marcos, relembra que é filho de Barnabé, e dá a entender que houve ali algum tipo de ligação, não direta, provavelmente, mas indireta, para que João Marcos voltasse a cooperar com Paulo. Vamos então ver a reabilitação de João Marcos. A reabilitação de João Marcos não começou em Filémon 24. Filémon 24. Capítulo único, versículo 24. Lemos assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, estes eram dos cooperadores. Temos aqui um que tem uma história bastante diferente da de Marcos. Começou bem e acabou mal, que é o Demas. Também, de Aristarco é que eu acho que nunca vou conseguir dar uma mensagem sobre Aristarco. Acho que é assim. Mas também dizia, há uns anos dizia que algum dia vou falar de Onesíforo, de Afrodito, de Trófimo. Mas Demas também tem lições muito preciosas. Mas está aqui Marcos. Marcos aparece aqui. Aparece também em Colossenses 4:10. Estas duas cartas foram escritas, penso até na mesma altura. Aristarco, que está preso comigo, vos saúde, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se eu for ter convosco, recebei-o. Repara que depois de Paulo ver a mudança em Marcos e provavelmente ter uma conversa com ele tratou de dizer, olha, Marcos está reabilitado. Porque provavelmente as igrejas ouviram falar daquela situação.
Houve uma contenda tal entre Barnabé e Paulo, aquilo ouviu-se, soube-se, não é? E provavelmente ficaram a perceber, se não tinham percebido antes, foi por causa de João Marcos. João Marcos foi o motivo da divisão. E certamente seria mal visto por alguns. Olha, estão a ver? João Marcos. Olha, foi o que estragou a amizade de Paulo e Barnabé. E Marcos teve de viver com aquele estigma, não é? Mas isso não o demoveu. Isto também é muito positivo, é uma atitude muito positiva acerca de Marcos. Porque alguns, o que é que lhes acontece? Falham. Muitas vezes também a Igreja é perita em fuzilar os seus feridos, não é? Alguém caiu e a Igreja muitas vezes, em vez de tentar recuperar, o que é que faz? Dá cabo deles, acaba com o serviço. Mas e também muitas vezes o que acontece? As pessoas que caíram, que falharam, depois já nem querem voltar. Mas Marcos teve este desejo, teve esta determinação de dar a volta por cima, mesmo sabendo que poderia ser olhado de lado. Mas Paulo tratou de dizer, olha, isto está resolvido. Ele volta. Ele está de volta. Isto é assim que tem de ser. Porque estou-me a lembrar de algumas situações que se passaram em igrejas próximas de nós, com as quais temos alguma relação, que alguém falhou, andou desaparecido e depois volta e não se passa nada. Ninguém pergunta. Então, não, alguns perguntam, mas são abafados. Então, este indivíduo andou não sei onde, agora volta e não há uma palavrinha a dizer, olha, falhei, sei que estive mal, espero que me perdoem, espero que me aceitem de volta. Não, às vezes desaparecem, voltam e já estão a participar na ceia do Senhor, a pregar, tudo, como se nada tivesse acontecido. E sabe uma história na Palavra de Deus que é parecida com isso e que é muito mau e foi muito, quase mortífero. Foi mortífero, quase. Quem é que teve uma atitude destas de deixar andar, não esclarecer as coisas, não resolver as coisas, não pôr as pessoas no seu lugar e depois viu-se em grandes trabalhos? Sabem? Com o seu filho. David teve o seu filho Absalão, foi rebelde, matou o seu irmão, fez 30 por uma linha. E depois andou desaparecido, andou lá uns tempos, foi para a casa para a terra da mãe. Porque a mãe era de fora, era estrangeira, ela foi para a terra da mãe. E depois, passados uns tempos, voltou. E depois o pai, depois de algum tempo, ou seja, deu-se um tempo, mas nunca se esclareceu aquilo. Ele nunca foi punido pelo que fez. Em que é que deu? O David teve de andar a fugir do próprio filho. Estas coisas têm de ser esclarecidas. Não é alguém que falha ou alguém que desaparece, deixa de prestar contas e depois quer voltar como se nada tivesse acontecido e ninguém diz nada. Não é assim que vemos na Palavra de Deus. Ora bem, 2 Timóteo 4:11. Ele é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo porque me é muito útil para o ministério. Graças a Deus. Quem é que não gosta de uma história de superação? Daquelas pessoas que começam mal, por exemplo, numa corrida, caem e depois ainda conseguem ir e ganhar. Gostamos dessas histórias. Quem diria? Quem diria aquele falhado que um garoto que até provocou a divisão entre Paulo e Barnabé iria cooperar com Barnabé, com Paulo e mais quem? Ainda mais alguém. Quem? Pedro. Porque provavelmente até foi através de Pedro que ele recebeu informações. Claro, foi o Espírito Santo que inspirou, não é? Mas terá sido até através de Pedro que ele recebeu informações muito úteis para quê? Para escrever o Evangelho de Marcos. 1 Pedro 5,13. Ele escreve: saúda-vos a vossa coeleita em Babilónia vos saúda e meu filho Marcos. Filho, creio que não seria filho biológico, mas não era. Não. E penso que será o mesmo, Marcos. Ou seja, que privilégio.
Alguém que estava acabado, dado como morto para a obra, graças àquela nega de Paulo, graças ao carinho e um trabalho de amor e de discipulado de Barnabé, olhem no que ele foi dar. Não é? Às vezes há casos assim. E ainda aparece ali agora, escreveu o Evangelho, portanto não há casos perdidos. Então, algumas lições para terminarmos. Lições sobre a vida de Marcos. O lar cristão é um enorme privilégio. Não descurem isto. Os que são filhos, que tiveram esta oportunidade, deem graças a Deus. Eu às vezes brinco a dizer, ainda há dias dizia isso à minha mãe. Eu da minha mãe, olha, herdei anemia, herdei hipertensão, herdei uma série de coisas que não interessa para nada. Não herdei nada. Não sei se não, mas dizia assim, olha, o conhecimento da palavra de Deus é o mais importante de tudo. Eu digo isto a brincar, ela percebe. Mas é um grande privilégio. E não deem graças pelos pais que tiveram, que vos educaram na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, e os tornaram sábios para a salvação. E os têm filhos. Deem graças por ter esta oportunidade de doutrinar os vossos filhos. O mundo não gosta que sejamos nós doutrinar os filhos, porque eles querem doutrinar em doutrinas de demónios. E vocês se deixam os valores, a educação a cargo da escola e da sociedade, isto está cada vez pior. Algumas das profecias que eu... profecias, por favor, entendam. Algumas das previsões que eu fazia há 10 anos, olha, está bem pior do que eu pensava. Ainda no Natal estava a falar com uma amiga crente sobre algumas coisas, até estávamos a falar sobre a eutanásia. E sobre a eutanásia estava a dizer, olha, eu quando for velhinho, os meus filhos vão ter de decidir entre gastar um dinheirão comigo ou, olha, temos uma solução para o teu pai. Não é? E já acontece isto no Canadá. Bastante. Houve só para ter uma ideia, um indivíduo que é veterano de guerra, que está doente, e pede ajuda ao Estado. E o Estado o que é que diz? Temos uma ajuda para ti. É o MAID, Medical Assistance in Dying, assistência médica na morte. É a prescrição que o Estado dá. Portanto, e então dizia esta crente, eu não quero falar mais contigo sobre isto, tu dizes estas coisas e depois isto acontece tudo, está de facto, o mundo está muito complicado. E portanto, nós temos de ter a preparar os nossos filhos. Não pensamos que vamos mudar o mundo, mas doutrinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar para que não se desviem dele. Voluntarismo sem maturidade, nem preparação, o que é que vai dar? Pouco. Muito pouco. Ou nada. Agora, esta frase, eu gosto bastante desta frase. Não sei se havia algum lado ou se... Ser repreendido quando se falha é um privilégio difícil de aceitar. É um privilégio. Ninguém vê isto como privilégio. Também depende, e aí é muito importante, a forma como se diz as coisas. Porque se dissermos mesmo de uma forma ofensiva, desnecessariamente agressiva, pode levar a que outra pessoa levante a guarda e... quem és tu para me falar assim, não é? É um privilégio difícil de aceitar e poucas vezes valorizado e aproveitado. Porque quando somos repreendidos, mesmo que seja de uma forma que não tem jeito nenhum, podemos pensar, ok, ele foi bastante desagradável na forma como falou, acho que não tinha necessidade de falar naquela hora e daquela maneira, mas se calhar há aqui um pouco de verdade que eu posso aproveitar para melhorar. Os erros cometidos podem ser uma oportunidade de aprendizagem. Ele aprendeu certamente. E Deus dá oportunidades. É o Deus das segundas oportunidades. Marcos precisou do Paulo que repreendeu, precisou do Barnabé que consolou e discipulou, mas precisou, acima de tudo, do Deus das segundas oportunidades em vida. Não há depois da morte. Irmãos maduros e espirituais podem ser decisivos para recuperar aqueles que caíram. E outra coisa importante, e estou-me a lembrar agora de um caso em particular. Há lugar para serviço depois das falhas. Ali diz, há lugar para serviço depois das falhas. Estou-me a lembrar agora em particular de um casal que
antes de casar erraram, caíram. E a igreja, em alguns casos, o que acontece? Lá vai disto fora, vão ser lançados nas trevas exteriores, não é? Mas a igreja, claro que eles já admitiram o mal que fizeram, e a igreja conseguiu reabilitá-los, e pela graça de Deus, hoje são um casal que, muito útil na obra, houve proveito. Porquê? Porque houve alguém irmãos maduros e espirituais que ajudaram na sua recuperação. Ninguém lhes foi dizer: ai, estás muito bem, olha, esquece lá o que os outros dizem, sigam. Vocês falharam. Eles próprios reconheceram que falharam e depois puderam ser úteis na obra. Espero que tenham aproveitado algo desta exposição bíblica, desta experiência. Aprender com os erros dos outros. É sempre melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos, mas se pudermos aprender com os nossos, também já não é mal de todo. Que o Senhor nos abençoe. Um bom domingo para todos e até uma próxima.